Será que existe alguma maneira de rejeitarmos Jesus? E a Deus, será que existe alguma maneira? Eu tenho um texto para nós refletir. E ele se encontra em Lucas capítulo 10. Ele vai dizer assim: depois disso, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou adiante, 2 a 2, às cidades e aos lugares que ele planejava visitar. Estas foram suas instruções. Versículo 8. Quando entrarem numa cidade e ela os receber bem, comam o que lhes oferecerem. Curem os enfermos e digam-lhes: agora o reino de Deus chegou até você. Mas se uma cidade se recusar a recebê-los, saiam pelas ruas e digam: limpamos de nossos pés até o pó dessa cidade, em sinal de reprovação. Versículo 16. Então ele disse aos discípulos: quem aceita a sua mensagem também me aceita, e quem os rejeita também me rejeita, e quem me rejeita também rejeita aquele que me enviou. Esse texto aí do versículo do capítulo 10 ali, ele é eu trouxe ontem, né? Eu trouxe ontem do versículo 19, né? E só que eu tinha lido todo o texto para chegar naquela conclusão que eu queria, né? Só que me chamou muita atenção esse texto aí, me fez lembrar muitas coisas. Daí eu queria trazer algumas coisas aqui, algumas reflexões aqui para nós. Primeiro, eu achei aquilo ali aquilo me tocou muito, sabe? Quando Jesus ali escolheu os 72 discípulos ali, né? Para ir às cidades, né? De 2 em 2 ali, né? E eram cidades que ele planejava ir visitar. E ele escalou, ele, tipo, né, enviou ali, tipo, uma representante dele, né? Para essas cidades ali. Isso aqui me chamou muita atenção, né? E daí ele deu uma instrução, ele tem várias instruções, mas o que eu queria me ater aqui, daí eu separei esses versículos. Muito provavelmente, em momento oportuno, eu vou trazer os outros aqui também. Mas o que eu queria me ater aqui, que me fez muito refletir em algumas coisas. Primeiro, é que quando ele enviou aquilo ali, eu me sinto incluído com aqueles 72 ali, sabe? Quando Jesus envia os seus para levar o evangelho, eu me sinto um daqueles ali. Claro, né, no sentido figurado da coisa, né? Mas é um privilégio, sabe? Que nem eu tô trazendo vídeos aqui, né? E é aquela coisa toda, né? Onde a gente anda ser o exemplo, tal, né? Ser a luz do mundo, o sal da terra, aquela coisa toda, né? Então isso é um privilégio, né? E daí esse próximo versículo aqui do versículo 8, ele fala sobre quando eles chegarem em alguma cidade, com a instrução que ele deu. Quando eles chegassem em alguma cidade e aquela cidade o recebessem bem, para eles aceitarem, até tem uns versículos antes ali, que uma outra hora eu vou trazer que ele fala para não levarem nada além do que o necessário, só as vestes, para não levar comida, para não levar nada, para quando chegarem na cidade, a cidade ia, né, que tinha essa função de receber eles, né, e para eles comerem o que derem. Eles não tinham esse negócio, não, eu vou comer isso, eu vou comer aquilo, não tinha esse negócio. Já é um ponto já para a gente, né, ter um alerta aqui, né, sobre isso aí, né? Às vezes a gente vê muitos por aí escolhendo aonde vão e para onde vão para levar a palavra de Deus, né? Então isso aí já é motivo para outro assunto. Mas o que eu quero me ater aqui é, tipo, se eles chegassem numa cidade e fossem bem recebidos, para eles curarem os enfermos, para eles, né, comerem o que tinha na cidade, né? E para eles falarem, não, essa cidade aqui recebeu, Deus esteve aqui, entendeu? Era tipo uma espécie de prova, né? Ó, Deus esteve aqui, né? Então agora, né? Ele fala ali, Deus chegou até vocês, né? Através de um mensageiro. Então, o que isso quer dizer? Quando a gente, como eu disse ali, eu me sinto um desses mensageiros, talvez você aí também, né? De levar a palavra de Deus, a gente tem essa missão de levar a palavra de Deus. E para dizer, e através de nós, isso não é por nosso mérito, para deixar bem claro, isso não é por nosso mérito, mas através do nome de Jesus, chegou o reino de Deus na vida das pessoas, naquela cidade. É muito legal, sabe? Muito, assim, ontem, assim, eu me emocionei bastante, sabe? Com essa leitura, sabe? Que eu fiz ali, né? Porém, logo em seguida, ele fala das cidades que rejeitam aquilo ali. E ele já fala, né? Limpamos os nossos pés e gritamos para toda a cidade. Né, limpar até o pó daquela cidade antes de sair de lá, porque em sinal de rejeição. E isso aqui me traz um alerta, sabe? Me traz da minha conversão. Porque eu era uma pessoa que eu rejeitava, sabe? Eu rejeitava as pessoas me falar. Eu tinha pessoas da minha família que eram cristãos. Eu ria deles, sabe? E eu tô trazendo isso aqui porque talvez alguém aí esteja no meu lugar, ou esteve, né? E talvez vai se identificar, porque eu estive nesse lugar, de pessoas que rejeitavam as coisas de Deus. E o que me fez refletir disso aí? Pela misericórdia dele eu tô aqui hoje. Porque ali diz que aquele que trouxe a palavra para mim, que pregou o evangelho para mim, ele podia simplesmente bater os pés, bater os pés, bater o pó e, né, te vira aí, Jeff. Mas a insistência, sabe? Sempre perseverando. Muita gente, minha avó, muito provavelmente, aí algumas pessoas da minha família, muito provavelmente,
oravam muito por mim e tal, né? E por fim, então isso aí me fez refletir bastante. E por fim ali ele diz, né? Quem aceita a sua mensagem também me aceita. Jesus falando, quem aceita a minha mensagem, a sua mensagem, que é a que a gente traz, também aceita Jesus. Porém, quem rejeita também rejeita Jesus. E quem rejeita Jesus, rejeita Deus. É forte, viu? Por muitas vezes vem alguém nunca veio ninguém no seu portão entregar um folhetim, dar uma palavra de Deus. Quantas vezes você se escondeu aí dentro de casa, hein? Quantas vezes você correu pra dentro de casa e dizer ou pra um filho ou pra uma filha, diz que eu não tô em casa. Eu tô rindo aqui, mas eu já fiz isso também, tá? E pela misericórdia dele eu tô aqui hoje. E isso aqui me conforta, sabe? E isso aqui foi impactante, eu me emocionei ontem, sabe? Eu lendo esse texto aqui. Porque eu podia ser uma pessoa que tava perdida por aí, sabe lá onde que eu tava, sabe lá o que eu ia estar fazendo da vida. Mas não, pela misericórdia de Deus, ele me escolheu e eu tô aqui fazendo vídeo, coisa que eu jamais imaginaria de estar fazendo. Tô fazendo, gravando vídeo e trazendo mensagens da palavra de Deus, inspirada por Deus, porque eu não tenho mérito nenhum aqui. E isso aí me mexeu muito comigo. Então eu queria trazer esse texto aqui pra gente refletir, porque ele é muito importante, porque muitas vezes, às vezes até na correria do dia a dia, né, nos nossos afazeres, às vezes a gente não dá a devida atenção às pessoas, às vezes, que vêm falar de Jesus pra gente. Por mais que a gente esteja com a cabeça cheia, mas muitas vezes, eu sei que muitas vezes, né, talvez uma rejeição seria uma palavra muito forte, né, de trazer. Mas é uma reflexão, a gente pensar que, nossa, é legal que, né, aquela pessoa tá fazendo a parte dela, tá fazendo a gente se colocar no lugar do outro, né. Foi Deus que mandou, foi o Espírito Santo que inspirou aquela pessoa a me trazer a palavra. E se ela tá trazendo aqui pra mim, é porque tem um propósito aqui, tem uma coisa aqui pra mim, eu vou ouvir. Por mais cansado que eu esteja, por mais que às vezes é tanta coisa na cabeça que às vezes a gente não consegue nem prestar atenção. Mas às vezes o nosso psicológico fica guardado. É uma semente que tá ali, tá bom? Que possamos refletir nisso aí e possamos ser um pouco mais atentos às coisas de Deus. E quando vir alguém falar de Jesus pra gente, a gente receber bem. E tem o outro lado da moeda também, né? O meu tempo já tá estourado aqui, mas tem o outro lado da moeda também. Quantas vezes a gente vai falar de Jesus para as pessoas e as pessoas nos rejeitam, nos refutam, batem de frente com nós, querendo provar que a gente está errado? Quantas vezes? Eu passei por muitas e passo por muitas coisas assim. Então isso é bom para a gente refletir, os dois lados da moeda, para nós que levamos e para as que recebem, como eu já recebi uma vez e já rejeitei. Então, que a gente possa refletir nisso aí e possamos nos colocar no lugar um do outro, tanto um quanto o outro. Bom? Que Deus abençoe a todos e um ótimo começo de semana.